Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família, sobre os seus familiares, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz, irmãos, por trazer mais uma palavra, mais um ensinamento do nosso Deus. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte do ministério de Jesus foi sobre o ensino da palavra. Irmãos, Jesus curou enfermos, Ele acalmou a tempestade, Ele andou sobre as águas, mas o mais importante era o ensino. E é por isso que Jesus passava horas e horas ensinando as multidões. Ele se reunia com os discípulos e trazia mais e mais ensinamentos. Irmãos, o conhecimento é o que nos dá a vitória. O próprio Deus disse no livro de Oséias que o seu próprio povo, que somos nós, perecemos por falta de conhecimento. Esse conhecimento está relacionado a Deus, mas é também um conhecimento sobre as coisas da nossa vida. Irmãos, tem pessoas que ficam o tempo todo orando, elas vão para a vigília de oração, ficam no monte e elas não querem sair de lá. E aí elas não sabem conviver bem com a família. Quantos pastores, irmãos, quantos líderes espirituais, às vezes têm uma família destruída, desunida, não sabe conversar com os filhos, não sabe ter um diálogo com a esposa. Da mesma forma, a mulher não sabe conviver com o marido. É aquela mulher que está em todas as reuniões de oração, no círculo de oração, mas ela não sabe viver nesse mundo, entendeu? Então hoje eu quero trazer um ensinamento aqui para você nunca mais esquecer isso. É muito importante você pensar nas coisas do alto, você buscar as coisas do alto, porque é onde Jesus está. Um dia nós vamos encontrar com Ele lá, mas enquanto estivermos nessa terra, Deus quer que nós reinemos em vida. Lá em Romanos 5, versículo 17, diz que aqueles que receberam o dom da graça, da justiça, da justificação em Cristo, reinarão em vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não quer que a gente fique esperando a morte chegar para a gente começar a reinar com Cristo na glória, não. Deus quer que nós comecemos a reinar aqui nessa terra. E como que seria isso, pastor? Seria assim, você vai reinar sobre o pecado, ou seja, nada mais vai te escravizar. Você vai reinar sobre o inimigo da sua alma, Satanás. Você não vai deixar ele mais ter espaço na sua vida. Você também vai reinar sobre este mundo, as doutrinas, as ideologias deste mundo, as mensagens que eles pregam aí fora, elas não vão mais corromper seu coração. Da mesma forma, você vai reinar na sua casa, nas finanças, em todas as áreas, irmãos. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, eu vim a este mundo para que vocês tenham uma vida em abundância. Então, irmãos, é muito importante que nós saibamos hoje que nós devemos aprender a ter uma vida em abundância. E aí fica a pergunta aí para você, você tem desfrutado dessa vida que Jesus conquistou? Ou você ainda é escravo do medo, escravo da dúvida, escravo de algum pecado? Jesus quer te libertar hoje, amém? E esse ensino que eu vou te trazer aqui tem tudo a ver com isso que eu te falei. Deus, Ele vai te ensinar a viver nessa terra e Ele não aceita, Ele não quer isso para você, que você fique só orando e que você não saiba cuidar da sua vida terrena, tá certo? Então, antes de começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal, muito rapidinho, não paga nada, clique aqui no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação e depois você seleciona a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Eu quero agradecer aqui a todos vocês que têm deixado aqui o comentário, dizendo que acompanha a oração todo dia, não perde nenhuma oração. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é como se eu sentisse aí da sua casa, da sua família, e é tão bom, né, a gente poder caminhar juntos, irmãos, porque a gente está vivendo num mundo muito individualista, não é verdade? Ninguém quer cuidar da vida de ninguém, sendo que a Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 6, diz que quando nós carregamos os fardos uns dos outros, assim nós cumprimos a lei de Cristo. Amém? Porque Jesus carregou o nosso fardo, não é verdade? Como seria difícil, irmãos, se nós estivéssemos longe de Jesus, afastados dos caminhos dele. Mas hoje, por mais que tudo é difícil, saiba que difícil é você viver longe de Cristo. Difícil é você viver lá no mundão, na ilusão do pecado, longe de Deus, longe da luz, vivendo nas trevas. Isso é difícil, porque com Cristo o fardo dele é leve. O problema, irmãos, é que às vezes a gente vive uma religiosidade. Nós estamos tão acostumados a obedecer regras de homens. Tem igrejas, irmãos, que escravizam as pessoas. E aí elas chamam você para ser um voluntário. O que eu acho válido, é importante ter voluntário.
O que eu não acho certo é abusar da boa vontade das pessoas. Tem pessoas, irmãos, que vão para a igreja, por exemplo, no domingo de manhã, sai de lá de noite, não conviveu com a família, não almoçou com a família. Irmãos, uma coisa é acontecer isso uma vez ou outra. Pode acontecer, mas agora toda vez? Então, irmãos, precisamos ficar atentos para que ninguém nos escravize. E eu falo isso com muito temor, porque eu não quero prejudicar nenhum ministério, mas eu sei que alguns de vocês já estão entendendo o recado. Não deixe ninguém te escravizar, tá bom? Eu me lembro quando eu fui para a igreja, irmãos, eu fui para uma igrejinha bem pequenininha, porque eu queria aquela simplicidade, sabe? Eu queria algo mais simples, eu queria estar lá só por Jesus. E só que, irmãos, logo eu percebi que o pastor, ele queria colocar um fardo muito pesado sobre mim. E aí ele queria que eu fosse em todo culto. E aí teve uma vez que eu não fui no culto de quarta-feira. Irmãos, o pastor me deu uma bronca e ele começou a me perguntar: quer dizer então que você já se desviou dos caminhos de Deus? E aí eu falei: pastor, pelo amor de Deus, você acha que só porque eu faltei um culto eu estou desviando? Mas, irmãos, foi uma pressão que ele estava colocando sobre mim. E sabe o que eu fiz? Eu tomei a decisão: ninguém vai me escravizar, porque Jesus me libertou. Eu não vou deixar ninguém ditar as regras. É claro que eu posso ouvir conselhos. O próprio rei Salomão falou: na multidão dos conselhos está a sabedoria. Mas, irmãos, antes vale a pena obedecer a Deus do que homens, tá bom? Tem muitos homens aí te afastando de Jesus por causa de uma religiosidade, tá bom? Esse foi o recado muito importante aí que eu acho que tocou muitas pessoas. Mas, irmãos, agora eu quero ler com você uma passagem que está lá em Deuteronômio, o capítulo 1, o versículo 6 ao versículo 8. Presta muita atenção, isso aqui é profundo demais. Olha só o que está escrito, irmãos. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vejam, eu lhes dou toda essa terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Irmãos, eu vou explicar essa passagem, é muito forte. Mas aqui o Senhor diz assim, ó: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmão, se a gente ficasse só no topo da montanha, desfrutando da glória de Deus o tempo todo, irmãos, a gente não enfrentaria lutas, não passaríamos pelas provações, pelas tentações, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não teríamos vitória. Então Deus não quer, como eu disse para você, que a gente fique só orando, buscando a Deus o tempo todo. Ele quer que a gente viva as coisas dessa terra, que a gente aprenda a conviver em sociedade, sejamos bons cidadãos, bons pais de família, mãe, esposa, filhos. Deus quer que a gente viva em paz com os homens, mas Deus quer que em todas essas coisas a gente busque a Deus e coloque Ele em primeiro lugar, entendeu? Eu vou explicar aqui então esse versículo e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Aqui, ó, o próprio Deus disse: olha, vocês já ficaram muito tempo nesse monte. Qual monte que era, irmãos? O Monte Sinai. A Bíblia diz que quando o povo hebreu, eles deixaram de ser escravos do Egito, de Faraó, eles foram conduzidos por Moisés até o deserto, não é assim? Eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Até que eles chegaram até os pés do Monte Sinai, que também é conhecido pelo Monte Horebe. Quando eles estavam ali, aos pés daquele monte, sabe o que aconteceu? A glória de Deus veio até aquele lugar. Então os israelitas começaram a ouvir trovões, relâmpagos, eles começaram a ver fumaça e eles ouviram um som altíssimo de trombeta. Irmãos, naquela hora, todos os israelitas, homens, mulheres, crianças, todos ficaram morrendo de medo. E eles ficaram morrendo de medo porque Deus estava mostrando ali toda a sua santidade, o seu poder. E ao mesmo tempo Deus queria colocar no coração daquelas pessoas um temor, sabe? O temor, ele não é medo, é um respeito, é uma reverência. Mas muitas vezes, irmãos, é através de um medo como esse, de um susto, que a gente começa a ter o temor. Irmãos, eu já ouvi testemunhos de pessoas dizendo que após passar por um grande sufoco, uma grande dificuldade, essa pessoa começou a temer, a ter o temor de Deus. Por quê? Nós devemos entender, irmãos, que nós não estamos lidando com um ser humano. Deus é o Deus Todo-Poderoso e Deus queria mostrar isso para as pessoas. Olha, vocês vieram de uma terra que tem muitos deuses, que era o Egito.
mas agora vocês vão adorar somente a mim. Eu sou o Deus verdadeiro, o Deus que é fogo consumidor, entendeu? E aí então Deus fez todas essas maravilhas e ao mesmo tempo as pessoas ficaram maravilhadas. Que Deus é esse, né, que faz tudo isso? Só que, irmãos, a Bíblia diz que então Deus chamou Moisés. Deus queria ter um tete-a-tete com ele. Deus queria conversar com Moisés, revelar para ele leis, regras para aquele povo. Deus ali então, lá no topo do Monte Sinai, Deus ficou falando face a face com Moisés. Ali, irmãos, Deus escreveu as tábuas da lei com o próprio dedo. E Moisés estava repleto da glória de Deus, até o ponto que a Bíblia diz que o rosto dele ficou iluminado. Era como o rosto de um anjo, porque ele estava ali na glória do Senhor. Irmãos, ele ficou lá por 40 dias recebendo dessa glória. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava no Monte Sinai, lá no topo ficou uma fumaça e ficava saindo fogo ali, era a glória de Deus. E as pessoas ficavam observando aquilo, sabe? Só que Deus, irmãos, presta atenção nisso, Deus não tirou eles do Egito, Deus não fez eles atravessar o Mar Vermelho, fez todas aquelas maravilhas para que agora as pessoas ficassem em volta daquele monte, só recebendo e vendo a glória de Deus. Deus não chamou eles para isso. Deus chamou eles para conquistar a terra prometida. Amém? Só que antes de chegar nessa terra prometida, haveriam desafios, haveriam dificuldades que eles passariam no deserto, entendeu? E aí então Deus falou para eles, olha, chegou o momento que agora chega, vocês não podem mais ficar aqui em volta dessa montanha, eu quero que vocês vão para a batalha, não é assim? E foi por isso que Deus disse, olha, vocês já ficaram muito tempo nesse monte, ou seja, é hora de ir para a batalha. E aí fica a questão para todos nós, irmãos. Como eu disse para vocês, não adianta ficarmos somente no monte orando na vigília. Isso é fundamental, é importantíssimo. Mas, irmãos, devemos aprender a enfrentar as batalhas do dia a dia, porque é também nas batalhas que Deus vai revelar a sua glória. Amém? Aquelas pessoas estavam tão acomodadas com aquela glória de Deus que depois de 40 dias que Moisés estava lá, sabe o que eles fizeram? Eles pensaram, Moisés não vai voltar a coisa nenhuma. Moisés acabou morrendo, ele vai ficar por lá mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos adorar um Deus, porque nós queremos adorar um Deus visível, um Deus que nós possamos enxergar. Esse Deus, ele só manifesta através de sinais, mas nós queremos um Deus esculpido. E aí então eles fizeram um bezerro de ouro ali no deserto, foi uma blasfêmia contra Deus. E aí eu aprendo outra lição também, irmãos. Quando a gente está muito repleto da glória de Deus, nós podemos correr o risco de achar que aquilo tudo é normal. A gente pode correr o risco de se acomodar, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tem muitas pessoas que têm tanta experiência com Deus que de repente ela começa a acostumar, acha que aquilo é normal e não é, irmãos. E aí sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas tiveram que ir para o deserto. Naquele momento Moisés começou a entregar as leis e eles foram caminhando. Sabe por quê? Porque depois que terminaram esses 40 dias, a nuvem que estava no topo do Monte Sinai, ela começou a andar. E Deus falou, aonde a nuvem for, vocês vão. Quando essa nuvem parar, vocês vão parar. E assim eles foram caminhando no deserto. Irmãos, Deus está conosco. O que representa essa nuvem? A glória de Deus. Deus não vai nos deixar abandonados. Deus não vai nos deixar nesse deserto queimando de calor. Não, a nuvem é o refrigério. Só que, irmãos, o nosso dever é continuar seguindo em frente. Amém? Deus está falando com você hoje. Continue seguindo em frente. Ah, pastor, o meu tempo é tão corrido, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que pagar as contas, eu tenho tantos afazeres, pastor. Mas minha irmã e meu irmão, deixa eu te falar, é nessa hora que Deus quer se manifestar a você. É ali que Deus quer te ajudar, é nos desafios do dia a dia, entendeu? O povo hebreu enfrentou o deserto, tiveram que enfrentar escorpiões, passaram fome, sede, irmãos, passaram dificuldades, porque Deus queria provar o que estava no coração deles. Depois você pode ler na sua casa Deuteronômio capítulo 8, que é quando Deus fala dessa provação. Foi necessário eles passarem por muitos desafios, entendeu? Até mesmo quando eles chegaram diante da terra prometida, eles perceberam que lá dentro tinham gigantes, ainda tinham dificuldades. E certamente eles pensaram assim, agora nós vamos desfrutar da bênção, agora acabaram os nossos problemas. Irmãos, na verdade, havia muitos problemas ali a serem resolvidos. Tinha uma cidade fortificada, que foi Jericó, e o muro derrubou. Então,
É no processo que Deus vai manifestando a glória dele na sua vida, tá bom? Mas o que você tem que fazer, isso Deus não vai fazer. Eu quero te dizer uma coisa: ficar no monte da glória de Deus é muito cômodo e é muito atraente para você querer fazer um acampamento e ficar por lá mesmo. Eu me lembro, irmãos, quando eu ia nas vigílias, logo no começo da minha conversão, a minha vontade que eu tinha era de passar a minha vida inteira lá, entre os meus irmãos. Agora vai tentar conversar com uma pessoa que não crê em Deus, vai tentar conviver com um familiar seu que zomba de Jesus, que não quer saber de Cristo. Irmãos, é muito mais atraente eu ficar junto com a minha família na fé, eu ficar somente com você aqui conversando. Não, nós precisamos conviver com pessoas, precisamos lidar com situações e problemas do dia a dia. Amém? Tá entendendo? Então, veja um outro exemplo aqui, ó. Certa vez Jesus ele foi no monte e ele chamou 3 discípulos chegados dele. Ele chamou Pedro, Tiago e João. E quando eles estavam lá no monte junto com Jesus, a Bíblia conta que de repente Moisés apareceu para ele e Elias apareceu para ele e começaram a conversar. Irmãos, aquela glória estava tão forte, a glória de Deus foi tão grande que Jesus se transfigurou. Jesus ficou repleto da luz, da glória do Senhor. Naquele momento, irmão, sabe o que aconteceu? Pedro virou para Jesus e falou: Jesus, vamos montar 3 acampamentos aqui, 3 barraquinhas. Nós queremos ficar por aqui mesmo, Jesus. Olha, essa vida lá embaixo é muito complicado. Deixa a gente ficar aqui nesse monte o tempo todo. Irmãos, Jesus não deixou. Ele falou: não. Ainda não é chegada a hora. E aí, irmãos, sabe o que aconteceu? Quando Jesus desceu daquele monte, quando Jesus deixou de ter aquela visão de Moisés e Elias, né? Porque Moisés estava representando a lei e Elias representando os profetas. Na verdade, eu creio que ali Deus estava confortando o coração de Jesus, encorajando ele através do relacionamento com Moisés, com Elias, porque Jesus estava prestes a enfrentar a cruz. E ele precisava saber que Deus, o Pai, estava com ele, entendeu? E aí, irmãos, quando eles desceram daquele monte, lá embaixo, veio um pai correndo desesperado. Jesus, socorro meu filho. Os teus discípulos tentaram expulsar o demônio do meu filho, mas eles não conseguiram. Irmãos, naquela hora, Jesus ficou bravo com os discípulos e ele expulsou aquele demônio. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus ficasse só lá no monte, ele não iria ser usado pelo Pai aqui na terra. Entendeu? Então é muito importante você ficar nessa terra. Para você que está me ouvindo aqui, muitas vezes você fica pensando: ai, que vontade de partir para a glória, que vontade de ir embora desse mundo, eu não aguento mais. Irmão, mude esse pensamento seu. Deus quer que você seja usado por Ele aqui nessa terra. Deus quer manifestar a glória dEle. Ele quer que a sua vida seja um testemunho poderoso do poder dEle. E as pessoas aí fora estão tão sem esperança. As pessoas estão desesperançosas, estão sem expectativa nenhuma, e quando elas olharem para você, elas vão poder chegar à conclusão: tem esperança para mim também. Eu sei que Deus é fiel, Deus é verdadeiro, porque elas vão ver a obra dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Entendeu essa mensagem? Escreva aqui nos comentários agora: Deus falou comigo hoje de uma maneira especial. Isso vai encorajar os outros também a acompanhar essa mensagem e esta oração, tá bom? Agora eu vou orar por você. Eu vou ungir as minhas mãos com o óleo da unção. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele está aqui. Deus está presente o tempo todo. Ele está presente na minha vida, mas na sua também. Se você abrir seu coração para Jesus, Ele vai fazer uma obra linda. Na verdade, eu creio, Ele já começou essa obra. E você que muitas vezes, por falta de conhecimento, você acaba perecendo, acaba sofrendo no deserto. Mas Deus, Ele quer te ensinar um pouquinho a cada dia. Depois, no final da oração, compartilhe. Clique aqui no botão compartilhar, clique depois no WhatsApp, envie para 5, 7 pessoas ou até mais. Isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas que precisam ouvir uma palavra sem religião, sem placa de igreja, somente a palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos e vamos mergulhar na presença do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Eu quero Te agradecer pela vida deste irmão, desta irmã, que tem orado comigo, meu Deus, todo dia. Oh, meu Pai, tem muitos que estão me conhecendo agora. Eu Te peço, faça uma obra linda na vida deles, Pai. Que eles venham começar e não venham parar mais. Que eles venham participar dessa corrente de oração. Oh, Senhor, eu Te agradeço pelo ar que respiramos, mas principalmente
porque o Teu Espírito Santo falou conosco hoje. Deus, eu creio que o Senhor quer se manifestar a cada um de nós. A Tua palavra diz que quando obedecemos a Tua palavra, o Senhor se revela a nós e o Senhor começa a transformar o nosso coração e a nossa vida. Por isso eu te peço, meu Pai, eu estendo as minhas mãos para os meus irmãos e eu te peço, derrama da Tua graça e misericórdia, Jesus. Perdoa os pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Nós temos pecado de várias maneiras, mas muitas vezes é porque nós não te obedecemos, é porque não buscamos o Teu Espírito Santo. Senhor, santifica a nossa vida, assim como o Senhor manifestou a Tua glória no Monte Sinai. Eu creio, meu Pai, que a glória do Senhor é manifestada através do Espírito Santo. E nós não estamos sozinhos, porque a nuvem de glória está sobre nós. E neste momento, meu Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos planos, os nossos anseios, tudo aquilo que a gente tem planejado para a nossa vida, nós te pedimos, coloca a Tua mão, Senhor, abençoa para que dê certo. Tem pessoas aqui agora, Pai, que estão tristes, estão ansiosas, cheias de preocupações, porque nada tem dado certo. Mas Jesus, muda a história dessa pessoa hoje, muda o coração deste homem e desta mulher, Jesus, que essa pessoa venha andar nos Teus caminhos a partir de agora, que ela venha criar o hábito de orar, ter o hábito de ler a Bíblia, mas que ela também saiba conviver no meio da família, no trabalho, na escola, que ela saiba dar um bom testemunho de cristão. Ó Senhor, hoje nós aprendemos uma grande lição. O Senhor não quer que a gente fique só te buscando lá no nosso quarto e não saiamos do quarto para lavar uma louça, para cuidar das coisas da casa, para educar os filhos. O Senhor deseja que nós sejamos ativos neste mundo. Ó meu Pai, eu te agradeço por esta palavra. E nesse momento eu quebro todo o poder do inimigo contra a vida dessa pessoa, trazendo preguiça, trazendo desânimo, trazendo depressão. Eu repreendo toda a obra do mal contra a vida dessa pessoa, seja através de bruxaria, de feitiçaria. Tudo aquilo que foi levantado contra a vida dessa pessoa está repreendido em nome de Jesus. Eu quebro toda maldição, tudo que foi lançado contra essa pessoa. E eu te peço, Senhor Jesus, que a unção despedace todo o jugo sobre cada um de nós. Eu repreendo também toda enfermidade, eu quebro toda doença em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal na vida dessa pessoa. E Jesus, agora eu te peço uma coisa, protege-nos, guarda-nos debaixo das Tuas asas, livra-nos dos ataques do inimigo, Senhor, das retaliações, protege também toda a nossa casa, toda a nossa família. E é em Teu nome, Jesus, que eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.